Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Temos um período de questões gerais que será prorrogado por mais 30 minutos, tendo em conta que temos uma declaração política da UCID, também temos um voto de pesar do grupo parlamentar do PAICV. Eu convido o representante da UCID para fazer a sua declaração política. Vai ser feita pelo Sr. Deputado António Monteiro. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Sra. Ministra, senhoras e senhores deputados nacionais, senhoras e senhores colaboradores da comunicação social, povo de Cabo Verde, são vicentinos na ilha e na diáspora, onde quer que estejam. Há aniversários que se marcam no calendário e há aniversários que se marcam no coração. O dia de São Vicente é dos dois, porque esta ilha não é só história antiga, é história viva, é uma ilha que, em cada geração, foi obrigada a provar que merecia o futuro e provou. São Vicente foi descoberta há 564 anos, mas por muito tempo ficou à margem da ocupação humana permanente. A água era pouca, o chão era duro. Ainda assim, quando a hora chegou, a ilha transformou a sua maior fragilidade em vocação. Em vez de viver da terra, viveu do mar e do serviço ao mundo. O Porto Grande, situado numa das baías mais belas do mundo, não é apenas uma paisagem, é um destino. Nos tempos de carvão, esta baía foi energia para o Atlântico e Mindelo foi oficina, escala, encontro de culturas, trabalho duro e disciplina urbana. Daí nasceu o nosso traço mais forte, a capacidade de sermos modernos sem sermos vazios, cosmopolitas sem sermos desalmados. E São Vicente fez um trabalho também, uma escola da liberdade. Por isso, Mindelo canta, cria, debate, ri e resiste. A cultura ali não foi uma decoração. Ela é a coluna vertebral de um povo. Mas quem ama a sua terra não a despreza, compromete-se com ela. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, São Vicente foi descoberta cedo, mas foi esquecida muitas vezes. E mesmo assim, resistiu. Resistiu quando faltava água. Resistiu quando o trabalho escasseava. Resistiu quando as decisões eram tomadas longe dali. Resistiu quando diziam, esperem. Resistiu quando diziam, não é prioridade. E foi o Porto Grande que mudou o destino. Nos tempos idos do carvão, esta ilha não pediu licença para existir, porque era necessária ao mundo. Ali trabalhou-se duro, ali construiu-se uma cidade moderna, aí nasceu um povo urbano, crítico, criativo, um povo que não se cala quando sente injustiça. Mas sejamos claros, o tempo de carvão acabou. E o que veio depois nem sempre esteve à altura do que São Vicente deu ao país.
Antes da independência, a ilha viveu de ciclos externos. Depois da independência, conquistamos a soberania. Mas São Vicente continuou a viver ciclos de promessas e adiamento. E hoje nós dizemos isto como partido na oposição, com respeito, mas sem medo. São Vicente tem sido paciente demais. Paciente com o desemprego jovem, paciente com a falta de habitação digna, paciente com a qualidade dos serviços de saúde, paciente com os descasos ambientais, paciente com a pressão urbana, paciente com a fragilidade da água e da energia, paciente com os planos que demoram. E então, eis que chega a tempestade Erin. Senhor Presidente, a Erin não foi apenas uma tragédia natural, foi um choque de realidade, demonstrando o que muitos desconheciam, mas que sempre nesta casa alertamos. Mostrou ruas sem drenagens, mostrou bairros esquecidos, mostrou infraestruturas frágeis, mostrou que reagimos depois, quando devíamos ter prevenido antes. Sim, houve anúncios. Ainda ontem ouvimos um anúncio de 400 milhões de dólares. Louvável. Sim, houve promessas. Ainda ontem ouvimos que se vai investir nas infraestruturas da ilha. Sim, houve números. Mas a UCID diz hoje aqui de forma clara: São Vicente não precisa só de anúncios. Precisa das obras concluídas. Precisa dos prazos cumpridos. Precisa da transparência de forma permanente. Porque cada casa que ainda não foi recuperada, e há muitas, cada família que ainda espera, também os há, muitas, cada rua que continua vulnerável, é um lembrete de que o Estado chega tarde demais a esta ilha. E é aqui que a conversa muda de tom. Porque o problema de fundo não é só dinheiro, é poder, é decisão, é regionalização. E deixem-nos dizer isto sem rodeios, como oposição responsável. A centralização excessiva está a falhar com São Vicente. Num país arquipelágico, governar tudo a partir de um único centro não é eficiência. É distância, e distância gera atraso. E atraso gera desigualdade. Regionalização não é dividir Cabo Verde. Quem diz isso não quer discutir soluções. Regionalização é trazer o Estado para perto das pessoas. É permitir que as ilhas consigam planear o seu próprio desenvolvimento. É dar instrumentos, orçamento e responsabilidade a quem vive os problemas todos os dias. Mas, atenção, a UCID não aceita qualquer regionalização. Não aceitamos regionalização decorativa. Não aceitamos regionalização para criar cargos. Não aceitamos regionalização sem dinheiro real. Não aceitamos regionalização sem poder de decisão. Queremos uma regionalização que responda a perguntas concretas. Quem decide sobre a drenagem urbana em São Vicente? Quem decide sobre a situação, habitação social e a situação social ali em São Vicente? Quem decide sobre prioridades de investimento regional? Quem responde quando tudo isso falha? Porque hoje, quando algo corre mal, ninguém decide. E quando ninguém decide, ninguém responde. E isso tem de acabar. São Vicente tem população suficiente, tem economia suficiente, tem cultura suficiente, tem quadros suficientes, tem juventude
suficiente. O que não tem é autonomia suficiente para decidir o seu próprio caminho. São Vicente não pede privilégios, pede equidade, pede respeito, pede capacidade para decidir. Depois de 564 anos, depois do carvão, depois da independência, depois da ERIM, São Vicente não pode continuar a viver de promessas. Ou mudamos a forma de governar o arquipélago, ou continuamos a gerir crises em vez de construir futuro. E a UCID está aqui para dizer: há outro caminho. Com uma regionalização séria, com uma descentralização verdadeira, com responsabilidade e com coragem política. Porque São Vicente não nasceu para esperar, nasceu para partilhar os seus ganhos e ajudar no desenvolvimento de Cabo Verde. Viva São Vicente, viva Mindelo, viva Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção em jeito de produção da declaração política em nome dos deputados da UCID. Estão abertas as inscrições para esclarecimentos. Inscrições abertas para esclarecimentos. Estou a ver que São Vicente está bem, ninguém quer falar sobre São Vicente porque está bem. Josina Fortes. Não está bem? Então venha cá pôr no lugar. Não, isso já é com a situação. Tenha bondade, Sr. Deputado. Esclarecimentos. Sr. Presidente, rapidamente para dizer que, infelizmente, é verdade essa realidade, trouxemos aqui ontem, foi aqui reforçada hoje para o CID e esperemos que o Governo esteja a ouvir e a tomar boas notas para resolvermos de vez, e a regionalização não pode esperar mais. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelos seus esclarecimentos. Mais alguém quer fazer intervenção em jeito de esclarecimentos? Sr. Deputado João Gomes, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, para dizer, Sr. Presidente, que nós congratulamos com a primeira parte da intervenção do senhor, a primeira parte da declaração política da UCID. Juntamos a nossa voz à voz da UCID nessa parte em que se fala de São Vicente, porque queremos que se fale de São Vicente, que se congratula e se cumprimentam todos os são vicentinos por passagem de mais um aniversário da ilha, do achamento da ilha. E eu quero aqui dizer que muito daquilo que foi dito compreendemos e revemos nessas reivindicações. Agora há uma coisa que é aqui, que é fundamental e que tem que ficar claro. Ontem fizemos uma intervenção no período de anos de ordem do dia, onde que enaltecemos tudo aquilo que de bom, repito, tudo aquilo que de bom que esta governação iniciada em 2016 fez e está a fazer em São Vicente. E isso tem que ser reconhecido e os são vicentinos reconhecem isso. A questão mais, a segunda parte da declaração política, quando fala na regionalização, eu quero deixar aqui bem claro que o MPD e o grupo parlamentar do MPD, portanto, esse recado não é para o MPD, não é para o grupo parlamentar do MPD, nem é para Ulisses Correia Silva, porque nós prometemos a regionalização administrativa, trouxemos a regionalização administrativa a este Parlamento e este Parlamento chumbou essa regionalização. Nós não podemos chumbar algo hoje e amanhã reivindicar que é precisa. Por isso é que a última intervenção da senhora deputada, que respeito muito, e a minha amiga a Josina, falou que a regionalização não pode esperar e a sua bancada não lhe deu uma palma. Porque é a consciência a falar mais alto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos.
Para esclarecimentos, passo a palavra ao Sr. Deputado João do Carmo. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, por me conceder a palavra. Eu gostaria de cumprimentar a todos os sujeitos parlamentares, cumprimentar todos os cabo-verdianos, em especial, neste caso, cumprimentar aos São Vicentinos, que a ilha completou há mais um ano comemorado ontem, como fizemos referência ontem nesta Casa Parlamentar. Hoje nos associamos à declaração política da UCID. A história diz que, pelas características da Ilha de São Vicente, o Porto Grande, a Ilha de São Vicente foi a ilha mais desenvolvida de Cabo Verde. Deixou de o ser. Deixou de o ser porque se entendeu fazer uma comparação por baixo da Ilha de São Vicente em relação a todas as outras ilhas. Entendemos que todas as ilhas devem desenvolver-se. Não se devia apostar no desenvolvimento das outras ilhas até que chegassem ao nível de São Vicente. Penso que esta deverá ser a principal razão para que a Ilha de São Vicente deixasse de ser a ilha mais desenvolvida de Cabo Verde. Neste momento é preciso olhar para o futuro, não ficarmos agarrados ao passado, olhar para o futuro e, nesta linha, o PICV já assumiu publicamente que, após as eleições de 17 de maio de 2026, tem um projeto sério para com a Ilha de São Vicente e ontem elencamos aqui um conjunto de projetos que nós já assumimos publicamente. Sobre a questão da regionalização, não temos nenhum receio de falar sobre isso. A proposta trazida aqui pelo MPD, que foi chumbada, foi uma proposta que não reflete de facto e exatamente aquilo que disse o deputado António Monteiro. Não precisamos daquele tipo de regionalização para criar cargos públicos. O PICV assume publicamente que após as eleições de 17 de maio de 2026 vai discutir seriamente com a população da ilha para que se encontre uma solução de regionalização que sirva a ilha de São Vicente. Será uma solução que venha da população, que venha dos intelectuais da ilha, de todos os técnicos do setor, para que a ilha ganhe verdadeiramente com um modelo de regionalização que sirva a ilha. Somos, sim, a favor da regionalização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos. Para esclarecimentos, passo a palavra ao Sr. Deputado Wander Gomes. Muito bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado. Ir ao púlpito, ao poleiro, não nos faz melhores deputados. Sr. Presidente, o PCV veio aqui falar de regionalização. O PCV vem aqui agora falar de regionalização quando, no mandato anterior, chumbaram
a proposta de regionalização que veio ao Parlamento. Mas o PCV chumbou a regionalização porque faz parte da matriz ideológica do PCV. O PCV é adverso a qualquer que seja a transferência ou perda de poder. Por isso chumbaram a regionalização com o modelo de teste que poderia acontecer em São Vicente. Estou a ver para o meu colega Demis que está a concordar comigo, porque ele sabe que o PCV nunca votaria uma proposta de regionalização. E se tem uma proposta que apresentem cá, qual é o vosso modelo de regionalização que querem para as ilhas de Cabo Verde e, maiormente, para São Vicente? A UCIT apresentou uma declaração política que eu até poderia concordar. Podia concordar se a declaração política fosse coerente. Mas não foi. Vem aqui, apresenta um rol de críticas a dizer que tudo está mal. Se tivesse também a coragem de dizer tudo de bom que o governo do MPD fez em São Vicente, talvez poderia legitimar a crítica da UCIT. Mas não o fez. Não o fez por conveniência política. São Vicente foi uma ilha que foi esquecida por 15 anos de uma governação do PCV. E com a chegada do MPD em São Vicente, percebeu-se quais eram as potencialidades da ilha. E deu-se a São Vicente as condições para materializar, para potencializar ainda mais as suas características. Portanto, eu não percebo como a oposição, que eu considero que cria o caos, que tenta sobreviver nesse caos, vem aqui apenas dizer que está mal, está tudo mal, mas é incapaz de dizer todos os investimentos que já se fez na área da saúde, que já se fez na economia, que está-se a fazer no turismo. Portanto, senhores, São Vicente não está no nível que nós todos queremos, mas está muito melhor daquilo que encontramos em 2016. O turismo, por exemplo, está a crescer. É só ver que, por exemplo, na passagem do ano recebemos cerca de 30 mil visitantes. E no Carnaval vamos receber ainda muitas mais pessoas para visitarem a ilha. Temos o nosso terminal de cruzeiros, por exemplo, recentemente inaugurado, uma obra que está entalada no pescoço do Sr. João do Carmo e que já recebeu só no último mês mais de 40 escalas de navios de cruzeiros. Mas eu não percebo essa agonia, esse esforço em falar mal. Vamos continuar a dizer aquilo que precisa ser melhorado. Eu acho que sim, temos todos legitimidade para fazer, mas sejamos também igualmente capazes de fazer um elogio quando uma coisa boa acontece e é feita em São Vicente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos. As inscrições continuam abertas. Não temos mais inscritos neste momento. Sr. Deputado Mercê Delgado tem a palavra. Só um minuto. Senhor Presidente, peço desculpas pela minha voz. Caros colegas deputados, eu acho que já não podemos negar que a regionalização voltou à agenda política e começa finalmente a ganhar força neste Parlamento. A regionalização é algo simples de se explicar e de se concretizar se todos quisermos que aconteça. É sobre um desequilíbrio no desenvolvimento das nossas ilhas. É disso que se está a falar. E é de um desequilíbrio que é muito visível até dentro de uma mesma ilha. E esse problema é um problema grave e persistente. Todos nós sabemos que é. Esse desequilíbrio tem sido responsável por um fosso crescente. De um lado, nós temos ilhas que enfrentam um despovoamento severo, que tende a agravar-se. Eu já falei disto, a UCIT já falou, o PICV já falou, o MPD também já falou no seu todo. Do outro lado, nós temos uma grande concentração populacional, com todas as consequências negativas que esse fenómeno acarreta. Ninguém ganha com isso, muito menos os cabo-verdianos. Pelo contrário, todos nós, todos os partidos políticos, o país
cada um cabo-verdiano perde com essa situação. Nós perdemos em coesão territorial, em desequilíbrio, ou em desenvolvimento equilibrado, em justiça social. A organização do território nacional está a degradar-se aos olhos de todos, diante dos nossos olhos, senhores deputados. Está a degradar-se diante dos nossos olhos. E permitam-me repetir aquilo que eu já repeti nesta casa. Nós temos a Ilha da Brava, que em 1970 tinha 9.000 habitantes, hoje tem 50 anos depois, após a nossa independência, 50 anos depois da nossa independência, nós temos na Ilha da Brava apenas 5.000 habitantes. Enquanto isso, a cidade da Praia concentra cerca de 85% da população de Santiago. O interior de Santiago esvazia-se, enquanto a capital cresce de forma desordenada, sem garantir, incapaz de garantir direitos mínimos de cidadania a muitos dos seus cidadãos espalhados pelos diversos bairros. Esse adiamento sucessivo, pela responsabilidade partilhada de todos nós, tem comprometido o desenvolvimento de Cabo Verde e tem um custo político e social altíssimo. Eu já disse isso muitas vezes, a UCID já disse, o MPD já disse, falta concretizar, falta mostrar que nós não queremos só falar, queremos agir, que estamos a pensar no futuro. E isso descredibiliza o nosso regime democrático e atrasa o desenvolvimento de Cabo Verde. Foi por isso que, com muita satisfação, eu ouvi agora a UCID trazer novamente este tema para debate, e foi com muita esperança que eu ouvi, penso eu que há cerca de um mês, o Sr. Presidente da República, em Mindelo, afirmar que é preciso alargar o espaço da autonomia das ilhas para que cada uma das ilhas possa dar o melhor de si a Cabo Verde como um todo. É isso que nós estamos a falar, é isso que nós precisamos fazer. Eu gostaria aqui de fazer um último apelo, temos pouco tempo. O apelo é que o MPD, pela boca, e o PICV, e o CID, pela boca dos seus líderes parlamentares, assumissem aqui nesta Casa Parlamentar, definitivamente, estamos a 3 meses do final do mandato, rapidamente um pacto. Já gastou 1 minuto e 6 segundos depois. Era um pacto de parar agora, porque já é o tempo. Não temos mais inscritos. Sr. Deputado António Monteiro. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu queria aqui dizer que nós transformamos, infelizmente, na boca do deputado Vander, este Parlamento num galinheiro. Transformar o Parlamento num galinheiro, diz tudo. Eu peço aos colegas para que, quando os outros estiverem a falar, para que tentem perceber o que se está a dizer. Não é através de discursos pré-elaborados, discursos pré-feitos, fazer afirmações de que nós viemos aqui elencar um rolo de críticas de que tudo está mal. Não, este não é o timbre da UCID. Não é o timbre da UCID. Portanto, o que eu peço é que nós devemos aprender a ouvir. E, infelizmente, nem toda a gente sabe ouvir. E isto é um problema, muitas vezes, de audição e outras de ganância à procura de determinados lugares. Mas o que aqui conta, Sr. Presidente, é que na declaração política nós quisemos exaltar o dia de ontem na ilha de São Vicente. Uma ilha com uma história viva, uma ilha que tem uma baía das mais belas do mundo e uma ilha que pode dar muito para São Vicente. E quando abordamos a questão da regionalização, nós não estamos a funilar a regionalização em São Vicente. Nós queremos a regionalização para as ilhas, para o país, porque a Constituição é clara. E se nós permitirmos as ilhas, todas elas,
trazerem ao de cima a sinergia necessária para socialmente, economicamente, ambientalmente, ganharmos uma outra dimensão, é o todo nacional que ganha. Este foi o objetivo que trouxemos aqui. Pena que alguns deputados não conseguem entender ou, na ânsia de querer maldizer do mensageiro, acabam por querer matar a mensagem, muitas vezes sem ser este o objetivo, como foi o caso do Vander Gomes. Portanto, senhor deputado, eu, enquanto cidadão deste país, eu defendo todas as ilhas. E aquilo que o governo faz, quer na altura do governo do PICV, quer na altura do governo do MPD, aquilo que é bom, eu sou o primeiro a levantar a minha voz na defesa daquilo que é bom. Mas aquilo que eu entendo que não é bom, eu critico. Portanto, as suas lições não os traga para mim. Tente aprender com as suas lições primeiro, tente escutar aquilo que diz e aprenda a escutar o que os outros dizem. Talvez assim amanhã será um excelente deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado, pelos seus esclarecimentos. O deputado Vander Gomes fica inscrito para esclarecimentos. Temos mais inscritos. Senhora deputada Josina Fortes, para esclarecimentos, tem a palavra. Troco com o meu colega Demis. Não está inscrito ainda, não é? Vai inscrever? Prescindo. Prescindo, está bem, pronto. Então, para esclarecimentos, passa a palavra a senhora deputada Carla Carvalho. Obrigada, senhor presidente. São Vicente está de parabéns, não é? A nós é a favor de tudo ilhas e tudo regiões do país. É certo que regiões na toda parte do mundo se desenvolve de forma diferente e têm dinâmicas diferentes ao longo de sua história, que ele também nunca está põe em causa. Mas também é certo que é necessário, agora que no jogo para Cabo Verde, corrigir desequilíbrios regionais e é papel, sim, de governo combater os desequilíbrios políticas que também de encontro a potencialidades de cada região. E, ora que no jogo para a região de Santiago Norte, é uma região que tem um quarto de população de Cabo Verde e aproximadamente 45% de população de Ilha de Santiago. E, ora que no jogo para dados, infelizmente, é um dos mais pobres do país. Portanto, sim, é necessário combater desequilíbrios regionais, é preciso dar atenção a toda parte de Cabo Verde, olhando para essas potencialidades. É isso que nos está falando. E sim, aí tem que falar e sublinha, nos últimos 10 anos, o governo comprometeu aquilo que promete para Santiago Norte, pelo menos a 1/3 daquilo que promete nesses compromissos, não podia estar melhor posicionado, hora que no jogo para dados e para estatísticas. Então é preciso ter uma visão global do país e sim investir nas potencialidades de cada região, de cada ilha, para que de facto no combate a desequilíbrios regionais. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada, pelos esclarecimentos. Para esclarecimentos, passa a palavra ao senhor deputado Vander Gomes. Senhor Presidente, eu não percebi o nível de agressividade do colega António Monteiro para com a minha pessoa. Porque eu acho, como qualquer outro deputado que fale nesta casa parlamentar, tem de estar sujeito também a ouvir o contraditório ou as críticas por parte de outro deputado de outra bancada. Portanto, eu não ofendi ao CIT, só disse que não foram coerentes quando apresentaram um rol de críticas e não foram capazes de elogiar o que de bom está a acontecer na ilha. Portanto, vou concluir, Sr. Deputado, para dizer que eu devolvo à precedência todos os elogios que ele fez à minha pessoa. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelos seus esclarecimentos. Ainda o PICV tem tempo. Sr. Deputado Demis Almeida tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu obviamente não concordei com o Sr. Deputado Vander Gomes. Sr. Presidente, a verdade é que a abordagem que o Movimento para a Democracia faz e fez da regionalização do país é muito pouco séria. Muito pouco séria.
O Dr. Ulisses Correia Silva, enquanto candidato a primeiro-ministro, foi a São Vicente e prometeu que ia regionalizar o país. Nunca disse qual é que seria o modelo de regionalização. Nem nunca disse que era necessário, como é necessário, uma maioria especialmente qualificada de 2/3 dos deputados e que, portanto, teria de haver acordo com o grupo parlamentar do PICV. Trouxe uma proposta de lei a este Parlamento que não faz sentido rigorosamente nenhum, que pretendia, por exemplo, que na Ilha Brava se mantivesse a estrutura da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, do Presidente da Câmara e ainda houvesse um governo regional na Brava, com o Presidente do Governo, com o Executivo regional, com uma Assembleia Regional, aumentando exponencialmente os custos de funcionamento do Estado de Cabo Verde. Portanto, era uma proposta inaceitável. Nós trouxemos uma proposta de longe mais razoável que eles chumbaram e não fizeram nada para que houvesse acordo. Essa é que é a verdade relativamente à regionalização. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos. Sr. Deputado João do Carmo, para esclarecimentos, tem a palavra. Sr. Presidente, nós gostaríamos de fechar esta declaração política dizendo que, mais uma vez, nos associamos à declaração política trazida aqui pelos deputados do CID e que o PICV é a favor da regionalização. O PICV assume publicamente que após 17 de maio de 2026 vamos discutir abertamente com a população para fecharmos um modelo que, de facto, traga benefícios à população, traga benefício a todas as ilhas e que São Vicente saia, digamos, desta descentralização que nós reclamamos sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos. Pronto, os grupos já não têm mais tempo, já os sujeitos já não têm mais tempo. Nós damos por concluída esta declaração política dos senhores deputados da UCID e vamos entrar nas intervenções no âmbito das questões gerais. Outra questão, que é a questão da regionalização. Eu acho que a regionalização é algo estrutural. É uma opção estrutural da organização do Estado, não é? Sem dúvida. Agora, nós também não podemos falar de regionalização sem ter uma clareza conceptual. Não é esperar o aproximar da data das eleições e trazer a questão da regionalização. Porque a questão da regionalização não é um interesse de São Vicente. Tem que ser um interesse nacional. Tem que ser um interesse nacional, não é? Nós precisamos, de facto, abordar questões para saber que problemas concretos é que nós queremos resolver com a regionalização, não é? Qual é o modelo que efetivamente se propõe? Porque o modelo apresentado pelo Governo não passou, o modelo apresentado pelo PICV não passou, a UCID ainda não apresentou o modelo, não é? E é preciso sempre dizer que os deputados têm iniciativa. Os deputados têm iniciativa, não podem responsabilizar o Governo pela inação deles, não é? Podem perfeitamente apresentar ao Parlamento. Eu acho que se devemos fazer as discussões, devemos construir um consenso à volta da regionalização, não fazer, porque é legítimo para aqueles que queiram a regionalização, como também é legítimo aqueles que podem não querer a regionalização. Nós temos que ter a noção se ela é necessária, se ela é essencial, se o país precisa dela, que vantagens é que vai trazer. E é isso que nos eleva e nos faz crescer enquanto decisores políticos, enquanto fazedores da política, porque é suposto que nós agreguemos valor à nossa narrativa, ao nosso discurso, para ajudar a população a compreender questões que muitas das vezes eles não dominam, não conhecem e que é natural, exatamente pela complexidade que representam. Nós estamos a trabalhar de Santo Antão a Brava, estamos a realizar, temos feito e vamos continuar a fazer. Vir aqui com essa narrativa de que, não, o povo pode confiar. Disse agora, ultimamente, que Cabo Verde precisa de um governo que socorre o seu povo. Meus senhores, se há desafios, nós é que os vivemos, com o devido respeito. Nós vivemos o desafio da Covid, nós vivemos o desafio da seca, nós vivemos o desafio da guerra, da inflação. Nós soubemos responder, estamos a responder.
criámos programas de mitigação, vencemos a Covid, recuperamos economicamente, estamos a caminhar, estamos no bom caminho. Haja confiança, o MPD esteve e estará sempre para resolver os problemas do país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua intervenção. Mais alguma intervenção? Temos ainda uma agenda. Sim? O Sr. Deputado Hermes Almeida tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. A intervenção da Sra. Ministra da Coesão Territorial, Janine Leles, sobre a regionalização, e é preciso dizer que ela tem a tutela sobre as autarquias locais, confirma que o Governo não tem agenda rigorosamente nenhuma para a regionalização. Nenhuma. Nós não conhecemos o modelo do Governo. Aquele modelo de má memória foi chumbado. O Governo nunca trouxe a esta Casa Parlamentar qualquer proposta de lei, nem com o mesmo modelo, nem com qualquer outro modelo alternativo para negociar. Nunca. Os deputados têm iniciativa legislativa, Sra. Ministra, e a senhora, como Governo, não tem iniciativa legislativa? Por que não trouxe a iniciativa legislativa? Sendo a senhora a Ministra da tutela. Nunca trouxe. Nunca apresentou coisa nenhuma. Portanto, Sr. Presidente, o Governo tem que assumir que não tem uma agenda para descentralização e para regionalização desse país. Nunca mostrou ter essa agenda, nunca trouxe qualquer iniciativa, nunca iniciou qualquer negociação com os partidos da oposição, sendo que tem uma maioria no Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Mais intervenções? Sr. Deputado António Monteiro tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, ouvindo a Sra. Ministra, nós gostaríamos de clarificar o seguinte. Primeiro, para dizer que, ao contrário daquilo que está-se aqui a passar nessa Casa Parlamentar, a proposta da regionalização apresentada pelo Governo há tempos atrás não foi chumbada. É preciso ficar claro que não foi chumbada. O Governo, através do Ministro Fernando Elísio, retirou o diploma. Portanto, há aqui dados que devem ser mais coerentes. Segundo, Sra. Ministra, os governos são eleitos para governarem, para servir o povo, não só com o programa eleitoral apresentado, mas procurar ir para além deste programa em função das necessidades do povo. É isto que se espera de um governo, porque os governos não são eleitos para passarem o tempo. E quando o governo faz, está a cumprir a sua missão, e é isto que o povo espera de qualquer que seja o governo. E é preciso dizermos que, nesta matéria, o governo prometeu a regionalização em 2016 e que São Vicente seria o exemplo, seria o projeto piloto. Não fui eu, na altura, presidente da UCIT, a subir no palco e a fazer essa promessa ao povo de Cabo Verde e de São Vicente em particular. Foi o partido MPD, na pessoa do seu líder na altura, o doutor Ulisses Correia Silva. Portanto, se prometeu, deve cumprir. E, infelizmente, não cumpriu. E não cumpriu... Senhor deputado, tenha calma. Eu sei que o senhor fica muito fatigado quando eu falo, mas relaxe um bocadinho. E não cumpriu porque enganou os cabo-verdianos, enganou os são-vicentinos. Porque sabia ele de antemão que a regionalização, qualquer que fosse a lei, necessitaria de 2/3. Ora, repare que nem isso foi possível fazer, porque não submeteu esta proposta à votação. Retiraram a proposta. E quando nós falamos de regionalização, Sr. Presidente e Sra. Ministra, nós não estamos a falar de São Vicente. Nós estamos a falar do país. E o CID, desde 1978, no seu programa, no seu estatuto e nesta Casa Parlamentar, bastas vezes
nós dissemos qual é o nosso modelo. Nós queremos uma regionalização política. Bastas vezes dissemos. Agora, pode dizer, vocês não apresentaram. É facto, é verdade. E não apresentamos porque a senhora sabe as dificuldades financeiras que os partidos têm, de uma forma em geral, e o CID pior ainda. Portanto, um diploma deste não é feito com 5 questões. Portanto, nós lançamos a ideia e, havendo vontade do governo, talvez tivesse pegado, mas não o fez. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Para uma intervenção, a Sra. Ministra tem a palavra. Sr. Deputado, eu volto à questão. O Sr. Deputado disse que o Governo trouxe um modelo de regionalização administrativa. O PSV diz que não serve. O Sr. Deputado diz que o vosso modelo é regionalização política. Os outros dizem que não serve. Eu volto a dizer aquilo que eu disse. Vamos construir o consenso. Não vale a pena vir, em véspera das eleições, atirar com a responsabilidade ao Governo porque não promoveu a regionalização, quando ele mesmo está aqui a referir que é preciso uma maioria de 2/3 para se conseguir. Eu volto a dizer, temos o dever moral, ou pelo menos a ambição, devemos ter a ambição moral de ajudar as pessoas a clarificar as suas ideias em relação a questões como esta. E eu volto a perguntar, a regionalização que nós queremos, qual é? Não há consenso. É funcional, deve ser interilhas, é uma região, não é? Há muita coisa para ser discutida. Agora, não é porque a data de eleições já está marcada, queremos ter aqui uma agenda política diferente, trazemos o assunto da regionalização e vamos responsabilizar o Governo por não ter trazido a questão. Senhor Deputado, sobre a regionalização, o Ministério da Coesão, dentro das suas atribuições e competências, desenvolveu a Estratégia do Desenvolvimento Regional, que é uma alternativa pensada numa perspectiva de desenvolvimento económico para ver se haverá possibilidade de um dia nós evoluirmos para um desenvolvimento regional funcional, com ilhas interligadas, sem fazer opção clara, porque sabe que não é seguro, porque sabe que não é consensual, mas porque, de qualquer das formas, representaria um ganho em termos de correlação e ligação entre as ilhas. Também aproveito para lhe pedir que vá consultar a lei que nós aprovamos aqui neste Parlamento sobre o desenvolvimento regional. Obrigada. Muito obrigado, senhora Ministra, pela sua intervenção. Sr. Deputado Orlando Dias e Sra. Mercê também, delegado. Sr. Deputado Demes Almeida. Portanto, Sr. Deputado Orlando Dias tem a palavra. Muito obrigado. Eu penso que nós todos defendemos a descentralização, o reforço dos poderes, das atribuições e das competências dos municípios e também defendemos a regionalização. Todos nós, não é? Pelas intervenções. E é evidente que estamos no final do mandato, não vamos conseguir agora regionalizar o país. Até porque é um projeto ou uma proposta que exige maioria de 2/3. E, obviamente, para se conseguir um consenso é preciso socializar, discutir vários modelos. Não tem que ser o Governo a apresentar. Os grupos parlamentares podem apresentar um projeto os deputados. E os deputados também podem apresentar um projeto de regionalização, até criando uma comissão paritária, e assim se consegue consenso com vista a nós conseguirmos regionalizar e reforçar o processo de descentralização, a autonomia e o governo das regiões e da ilha. Eu penso que nesta fase temos que trabalhar para que no próximo mandato, eu até sugiro a todos os partidos políticos que coloquem no seu programa eleitoral a regionalização. O MPD, o PSV, o CID, para que depois os deputados que tiverem cá que passarem, os outros que se vierem a ser eleitos, possam trabalhar num projeto de regionalização. Nesta fase, é isso que nós devemos fazer, não é? Portanto, de facto, a proposta foi trazida ao Parlamento, não houve consenso, porque é a maioria de 2/3, mas aqui todos nós temos responsabilidade nessa matéria, até porque um grupo de deputados pode apresentar o projeto de regionalização e nós passamos o mandato inteiro sem fazer isso. Espero que no próximo mandato possamos fazer isso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos. Para esclarecimentos, passo a palavra ao Sr. Deputado Demes Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, nós todos nos recordamos que em 2016, na ânsia de ganhar as eleições, o Dr. Ulisses Correia Silva foi a São Vicente e prometeu que iria regionalizar o país, sem mais, e que São Vicente seria o modelo piloto de um governo regional. Isso foi uma promessa pública e todos nós nos lembramos. Depois do Dr. Ulisses Correia Silva, a doutora Janine Lelis, que é Ministra da Coesão Territorial e dos Assuntos Parlamentares, tem especiais responsabilidades nessa matéria. Ela fala que é preciso iniciar-se um consenso sobre essa matéria. Ela nunca desencadeou esse consenso. Nunca, jamais. O senhor deputado Orlando Dias referiu e bem que nessas matérias criam-se comissões paritárias, tentam-se consensos que ela nunca tentou. Portanto, o que demonstra que esse governo, de facto, nunca quis, com seriedade, discutir um modelo de regionalização para esse país. Essa é que é a verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado, pelos esclarecimentos. Para dar esclarecimentos tem a palavra, aliás, para esclarecimentos tem a palavra a senhora deputada Mercedes Delgado. Sr. Presidente, obrigada. Telegraficamente, porque só temos 44 segundos, a proposta de regionalização deve ser uma proposta minimalista, que deve ser assumida por todos. A proposta não tem de ser perfeita, Sra. Ministra. Tem de ser assumida por todos nós. A regionalização que se pretende tem de ser evolutiva. Já dissemos isso muitas vezes neste Parlamento. E concebida para absorver novas contribuições. O importante, a todos nós, temos de reter isso. O importante é que se ultrapasse essa espécie de inibição que está a prejudicar Cabo Verde. É isso. Vamos ultrapassar essa inibição que está a prejudicar o povo de Cabo Verde. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Deixemos a deputada fez a sua intervenção, vamos respeitar a intervenção da senhora deputada. Vamos respeitar a intervenção da senhora deputada, ela tem a liberdade de fazer a sua intervenção, portanto devemos respeitar. Senhora Ministra, para dar esclarecimentos, tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado. O que eu acho engraçado é que quando convém o Governo é chamado à responsabilidade, como se o Governo tivesse impedido o próprio PICV de promover uma discussão pública sobre o modelo que defende, como se o Governo tivesse impedido ao CID de apresentar a debate público o modelo que defende, não é? E porquê que não trouxeram as iniciativas de acordo com o modelo que defendem, não é? Não estou a dizer que o Governo não possa ter trazido, a verdade é que o modelo que o Governo defendia, ele trouxe e não passou. Ia repetir para quê? Não é? Ia repetir para quê? Então vamos deixar que o consenso dos cabo-verdianos se forme, que ajudemos os cabo-verdianos a formular sobre qual o modelo de regionalização que nós devemos seguir. E aí sim vamos ver da viabilidade, do propósito, do prazo, da implementação. E isto é fazer as coisas, não é vir a tirar as responsabilidades. Já é o Governo. Outra coisa, uma correção. Quando se reprova um artigo que é essencial e que determina o modelo, que é o que aconteceu com o nosso diploma, você reprovou o diploma. Não precisa esperar para a votação final global, porque obviamente o diploma ficou manco, não vai poder prosseguir. E é isso que aconteceu. O senhor deputado deve estar lembrado, deve estar bem lembrado. Devem estar tão bem lembrados que deputados da bancada do PICV foram fortemente penalizados, como agora é do domínio público, por terem votado a favor, na generalidade, em relação à proposta do Governo. Então, votamos ou não votamos? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra, pelos esclarecimentos. Temos 4 inscritos para intervenção. Sr. Deputado António Monteiro, Sr. Deputado Nelson Brito, Sra. Deputada Mercedes Delgado e Sr. Deputado João Gomes. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Monteiro para uma intervenção. Rapidamente, Sra. Ministra, primeiro para dizer que não corresponde à verdade quando diz que nas vésperas das eleições os partidos trazem a questão da regionalização. É falso. É falso porque nós já trouxemos isso N vezes no debate nesta Casa Parlamentar. Eu já disse uma vez, nós se tivéssemos recursos financeiros, teríamos trazido a esta Casa Parlamentar uma lei. Sabe que esta lei custa muito dinheiro e nós não temos. Portanto, quem prometeu
regionalização em São Vicente não foi ao CID. Nós, até pelo contrário, mostramos ao povo que o primeiro-ministro, hoje, na altura, presidente do MPD, estava a faltar com a verdade porque eram necessários 2/3 dos deputados para eleger. Portanto, vamos falar a verdade ao povo. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Brito. Sr. Presidente, o deputado João Gomes pediu-me para trocar com ele, por isso eu troco com ele. Obrigado. Sim, está trocado. O Sr. Deputado João Gomes tem a palavra. Rapidamente, muito obrigado, Sr. Presidente. Que fique bem claro, o Dr. Ulisses Correia e Silva, enquanto candidato a primeiro-ministro, prometeu regionalização. Sim, senhor, prometeu, fez essa promessa em São Vicente. E o Dr. Ulisses Correia e Silva cumpriu a sua promessa. Cumpriu a sua promessa. Trouxe um modelo de regionalização administrativa, foi chumbada, e a prova disso é que deputados do grupo parlamentar do PICV, que votou na generalidade a favor dessa proposta, foram alvos de processo disciplinar pelo partido de que representam no Parlamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, passo a palavra à Sra. Ministra. Não, Sr. Presidente, eu gostaria... Tenha a bondade, Sra. Ministra. Sr. Presidente, é que antes de se fazer a lei é preciso construir o consenso. E eu pergunto se o CID, pelo menos em relação a esta Casa Parlamentar, se trouxe alguma vez um debate político sobre a questão da regionalização em toda essa legislatura. Não estou nem a afirmar que não trouxe, estou a perguntar, para que a memória não me falhe, vamos dizer assim. Quer dizer, nós não podemos defender umas coisas só em determinadas alturas e não ter coerência, não ser coerente e consequente. Porque se é uma questão que é tão valorada, tão valorizada, tão importante, sejamos consequentes, não é? E façamos um caminho. Promovamos os debates a nível da sociedade, não é? Para tentar construir o tal consenso e levamos a iniciativa ao Parlamento. Não é uma questão de recursos, é uma questão de vontade e de intencionalidade. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua intervenção. Sr. Deputado João do Carmo tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nas democracias há ciclos eleitorais. E como é que o eleitorado normalmente faz para votar? Avalia os compromissos assumidos no início de um mandato e, no fim, verifica se há cumprimento ou não dos compromissos assumidos. O MPD vai completar 10 anos de poder, assumiu com o povo de Cabo Verde, principalmente com o povo de São Vicente, que garantindo que haveria regionalização em pouco tempo, 10 anos depois não há regionalização. O MPD falhou completamente nesta matéria da descentralização. Portanto, no PICV não houve nenhum processo disciplinar. O PICV apresentou aqui um projeto de lei que foi chumbado pelo MPD e a proposta de lei do governo foi retirada, não foi chumbada, foi retirada aqui pelo governo. Portanto, nada de trazer aqui mentiras, porque o povo de Cabo Verde merece respeito de todos nós. Nós já assumimos aqui que a partir de 17 de maio de 2026 vamos dialogar com a população para trazer aqui uma proposta que venha de encontro às expectativas de todos os cabo-verdianos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Sra. Ministra, para uma intervenção, tem a palavra. Sr. Deputado, o líder do PICV disse há dias que vai promover a revisão constitucional para alterar, não é? A revisão constitucional para alterar a forma de designação do Procurador-Geral. Promessa. Agora pergunto, ele sozinho consegue fazer? Ele sozinho consegue fazer? Não, Sr. Deputado, só para vos enquadrar, só para vos pedir coerência nas vossas análises. Porque uma coisa é dizer e assumir que você exerce um poder de iniciativa que você tem. No caso, o Governo tinha. No caso, o Governo tem iniciativa para propor um modelo de regionalização. Não é? É preciso ter atenção. O Governo não tem iniciativa nem sequer para propor revisão constitucional. Não é? Vamos assim por partes. Segundo, Sr. Deputado, foram vocês que prometeram helicópteros. Temos. 13º salário. Temos.
São cumpridores, são muito cumpridores das vossas promessas. Por isso é que até hoje ainda continuamos à espera. Não, senhor deputado, nós cumprimos, nós temos provas dadas, nós temos realizações acabadas, temos obras em curso, temos um projeto de desenvolvimento para Cabo Verde. Há confiança porque soubemos responder, estamos a responder e vamos continuar a fazer. Obrigado. Muito obrigado, senhora ministra, pelo... Podemos continuar? Senhor deputado Mercedes Delgado, para uma interpelação à mesa. Sim, tem a palavra, tem a palavra. Senhor Presidente, pode parecer estranho usar a figura da interpelação à mesa, mas é apenas para ajudar na condução dos trabalhos nesta Casa Parlamentar. Eu queria propor, já que as bancadas não estão a chegar a acordo, que se aceitassem, eu posso trazer já na próxima sessão uma proposta de regionalização para o país. É isso. Não, ponto. Acabou por fazer, não se enquadra muito na questão da interpelação, mas pronto, já passou a sua mensagem. Já passou a sua mensagem. Portanto, fica o registro para os sujeitos parlamentares. Fica o registro para os sujeitos parlamentares. Vamos então criar as condições para passarmos ao próximo ponto, para entrarmos na ordem do dia.